Bom, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast semanal. Aqui nós discutimos sobre saúde mental para bancárias no que diz respeito ao pânico, estresse, ansiedade e depressão, para ajudá-las a terem uma vida mais leve. Eu sou Tamires Miranda, fundadora do Não Sinta-se Sozinha. Hoje eu vou fazer a entrevista com o Jorge, que é bancário há 14 anos. Jorge, se apresenta para nós. Qual que é a sua idade, cidade, qual que é o cargo que você exerce no banco? Me conta um pouco. Olá, Tamires, tudo bem? Boa noite. Muito prazer falar com você, muito prazer falar com o pessoal. Me chamo Jorge, né? Tenho 37 anos, sou residente de Osasco, São Paulo. Trabalho como analista de negócios em uma instituição financeira e estou aí para te ajudar, te auxiliar aí nessas questões aí. Vamos lá. Maravilha. Para quem não sabe, né, além de psicólogo, sou empreendedora e sou ex-bancária. Trabalhei alguns anos aí, tenho um pouco de experiência e tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Bom, o Jorge, me conta um pouco aí sua trajetória no banco. Eu iniciei no banco em uma instituição financeira em 2007. Passei por diversas áreas até 2016, quando eu fui desligado. Nessa instituição, eu iniciei no teleatendimento, um atendimento por telefone, no saque, fazia vendas de produtos por telefone, atendia a demanda dos clientes também, para fazer transações, transferências, pagamentos de contas, e também tirar dúvidas. Aí, através do saque também, eu registrava reclamações, elogios, mais reclamações, né? E depois de 4 anos, eu fui trabalhar numa agência bancária, de um segmento de alta renda. Fiquei por alguns meses nessa agência, fiquei como caixa lá, né, nessa agência, e fazia também transações bancárias diversas, atendia um público diferenciado, né, um perfil de alto padrão. Depois recebi um convite para trabalhar em um departamento de recuperação de créditos. Aceitei esse convite devido à distância e lá fiquei nesse departamento até o meu desligamento, onde eu fazia a mesma atividade, só que eu fui para o departamento jurídico. Após esse desligamento, fiquei 6 meses parado, né? E consegui entrar em uma outra instituição. Uma vez bancário, sempre bancário, né? Não tem jeito. Aí eu fui para uma outra instituição, uma instituição nova. Fui fazendo atendimento também, como era uma instituição nova aí no segmento, porque ela foi a primeira instituição 100% digital. Então o atendimento era para auxiliar os clientes, como que fazia uma operação de banco sem ter um contato com a agência, sem ter um contato físico com uma agência física, né? Aí fiquei 6 meses nessa instituição, recebi uma outra proposta de uma outra empresa, fui para essa empresa, não deu certo, aí saí, aí estou agora em uma outra instituição financeira também, desde 2018, se não me falha a memória, quase 3 anos aí, eu totalizando aí quase, você falou 14 anos, quase 14 anos aí de atendimento bancário, né? Bom, Jorge, quando a gente fala sobre trabalhar em banco, logo não podemos deixar o assunto de lado, que é o assédio moral. Isso, infelizmente, não posso deixar de lado, e a gente tem que falar mais e mais, pelo menos o meu ponto de vista, tá? Mas, afinal, o que é assédio moral? Tá? Então, assédio moral é a violência psicológica que constitui toda forma de rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobranças exageradas, punições humilhantes e as ameaças de ser mandado embora constantemente se não bater meta. Bom, Jorge, me fala sobre a rotina do banco, metas e cobranças no ramo bancário. Toda essa experiência que você teve aí, conheceu muita gente, passou por muitos gestores, por 3 bancos diferentes. E me conta aí sobre assédio moral, sobre as cobranças, sobre ameaças de ser mandado embora. Conta um pouco sobre.
Também a cobrança ela é bem pesada, né? Ela é pesada porque a gente trabalha com dinheiro. Então, acredito que essa seja nosso maior obstáculo aí, né? No começo, lá, quando eu entrei numa instituição financeira, o atendimento era uma pressão absurda, porque você tinha que atender os clientes bem, você tinha um tempo de atendimento que você tinha que fazer o atendimento do cliente, você não podia demorar nas ligações, você tinha que atender bem, atender com qualidade, você tinha que vender o produto após fazer o atendimento com o cliente. Se ele quisesse pagar uma conta bancária, se ele quisesse pagar 10 boletos bancários, eu faria todos os pagamentos, depois aparecia no sistema que ele tinha um produto e eu tinha que ofertar aquele produto. Então, era uma exigência muito grande. E porque tinha metas, as metas mensalmente elas aumentavam, né? Elas nunca diminuem, as metas, elas sempre aumentam. E essa cobrança sempre teve. E eu me cobro já, pessoalmente, eu já me cobro para sempre fazer o meu melhor. Tanto trabalhando no lado pessoal, e quando você tem essa cobrança do trabalho para poder entregar uma meta, entregar um resultado, atender bem, acaba gerando um estresse. E eu conheci muitas pessoas nesse curto período aí de 14 anos, onde pessoas adoeceram, pessoas ficaram deprimidas, tiveram ansiedade, né, transtorno de ansiedade, pessoas relatando que não conseguem dormir, que já pensaram em suicídio. Então, são vários casos. Eu acredito também que é uma soma, né, do seu dia a dia, não só do trabalho, do banco, mas das metas, da cobrança, mas no dia a dia, você acaba, às vezes tem um dia ruim, começa um dia ruim, aí já soma com aquela cobrança que você tem no seu trabalho, então isso já, no meu caso aí, eu posso dar um exemplo recente. Eu trabalho com metas nessa instituição recente que eu estou, e a demanda é alta. A meta é alta e a demanda também é alta. Então a cobrança vem dos chefes para entregar o resultado, a cobrança vem dos gerentes, que eu tenho que atender os clientes, que todos os clientes são urgentes, também tem a cobrança dos clientes que querem fechar o negócio ontem. Eles já fazem indicação e já querem que o negócio seja feito ontem. Então, ter essa cobrança. E a gente trabalhando de casa, o negócio eu acho que a cobrança é ainda maior. Porque aqui você só está aqui, você não tem como andar, dar uma distraída, entendeu? Você está dentro da sua casa, você não tem ninguém para conversar aqui pessoalmente. Então você só está trabalhando e... Não, engraçado, assim, pelo que eu converso com senso comum, né? As pessoas acham que quem é bancário, né, trabalha das 10 às 4 da tarde no ar-condicionado e não faz nada, é um trabalho super tranquilo. E quando a gente fala sobre isso, as pessoas imaginam, isso não acontece, né? E na verdade não é bem assim, né? A gente sabe que entra antes, né? Sai bem depois, e não é exatamente isso o que as pessoas acham, não. Pode até ter o ar-condicionado, né? Mas a pressão é absurdamente surreal. Agora com o home office tá mais complicado ainda, né? Porque não tem ar-condicionado, trabalha de casa, tem o ventilador, mas ventila o ar quente que circula aqui. Igual você falou, né? Eles têm esse pensamento que entra às 10 sai às 16, mas não, a gente faz hora extra e a hora extra ainda não dá para suprir toda a demanda que a gente recebe. A gente teria que trabalhar, se trabalhasse 10, a gente teria que trabalhar 12, se trabalhasse 12, teria que trabalhar 14, e assim vai. A gente nunca vai dar conta. Para quem está ouvindo a gente que não é bancário, eu trabalhei de domingo a domingo e feriados. Eu fui incansavelmente, por exemplo, eu entrava muitas vezes 9 horas da manhã, eu saía 8 horas da noite. Alguém nem imagina que a gente faz essa carga horária, né?
Exatamente. E, não, um trabalho super tranquilo, ok, enfim, mas tudo bem, né? Esse é o senso comum, né? O senso comum imagina que a gente tem essa tranquilidade. Isso sem ser o home office. Aí depois você passa a ser home office. É o que as pessoas falam? Ah, faz tal coisa para mim. Não, mas você está trabalhando em casa. Olha que vida boa. O que aconteceu depois do home office? De fato, o que aconteceu? O serviço aumentou mais ainda. As reuniões diminuíram, aumentaram? Qual que é o quanto de reunião aumentou? As reuniões aumentaram, as demandas aumentaram, o tempo sentado aumentou, porque você começa a trabalhar, você não consegue, você não consegue, né? Mas você tem que começar a exercitar. Não, eu tenho que sair, pelo menos levantar uma hora para poder beber uma água, para poder ir no banheiro. Mas a cobrança se torna tão grande que você quer entregar. Você quer entregar o resultado, você quer responder o gerente, você quer responder o cliente, você quer que o sistema funcione, só que às vezes não dá. Em outros podcasts, inclusive, eu sempre falo, né, que você não sai do seu trabalho. Você vive seu trabalho 24 horas. Você vai comer, você está no seu trabalho, você vai dormir, você está no seu trabalho, você vai no banheiro, você está no trabalho. Você não consegue desligar de forma nenhuma. Você está visualizando o seu trabalho ali 24 horas. Exatamente. O home office, ele é bacana, ele é legal. Só que ele tem, como todas, na minha opinião, como todas as áreas, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que eu não pego o trânsito, eu não preciso me locomover até o meu trabalho, o escritório, no caso. Não tem essa economia de tempo. Já o lado ruim, se é que eu posso falar assim, é que você acaba trabalhando demais. Você trabalha muito. Tem Aquela algumas história questões. de que vou tirar ali meia hora de sono, é tudo balela de Não, quem acha que trabalha em você casa, né? não consegue, não dá. Se você deitar, por exemplo, eu estou em processo de reforma e eu estou passando uma temporada aqui na casa do meu pai. Então, essa questão de você, eu estou em casa, eu vou tirar uma soneca aqui, não tem. Eu estou aqui num ambiente que eu me adaptei, fiz algumas adaptações aqui, temporárias, então eu não consigo pegar e deitar. Se eu deitar aqui, eu fico aqui deitado, porque cansa, é um cansaço, não é cansaço físico, é um cansaço mental. Você quer dar uma relaxada e a cama está aqui do lado, estou num colchão aqui do lado, no chão, e se eu deitar aqui é para deitar para ficar. Eu fico imaginando se fosse, por exemplo, mulher com filho, que virou, além de trabalhar no ambiente onde mora, o filho não vai para a escola e ela ainda tem que ser a professora dos filhos. Isso aí é surreal. Sabe o que a gente estava falando, né? Muitas pessoas conseguem identificar, outras não. Depois de muito tempo, conseguem identificar alguns fatores de assédio moral que ocorrem, né? Na minha época ocorria vários, mas eu não me dava conta, achava que era normal depois, que fui me dar conta. E aí por exemplo, aqui o que eu trouxe, por exemplo, no caso da rejeição, da depreciação, da discriminação, do desrespeito, cobranças exageradas, as punições humilhantes e as ameaças de ser mandado embora, de todas essas situações aqui, você consegue lembrar, trazer e falar assim, olha, eu já presenciei, eu já participei disso, já aconteceram? Ou é uma coisa muito, sim, é uma pergunta muito óbvia para mim, mas, enfim, me fala um pouco sobre. Isso acontece de verdade? Ameaça de ser mandado embora. Sim, acontece bastante. Na instituição que eu fui desligado, não fui ameaçado claramente. Só que eu fui... implícita. Mas eu percebi, eu identifiquei isso, até depois, quando conversando com... Eu fiz amigos, né, eu fiquei quase 10 anos nessa instituição, e lá eu fiz amigos, e alguns amigos vieram depois conversar comigo e falaram o que aconteceu, né? Então, isso acontece mesmo. A pessoa não ia com a minha cara, a gestora na ocasião, porque eu tinha um jeito de trabalhar que ela não gostava.
eu sempre fui, eu gosto de conversar com todo mundo, desde do faxineiro até... Eu tenho mais dificuldade de conversar com os superiores, né? Por causa do cargo ali e tal, eu fico mais intimidado, mas eu tenho desenvolvido isso e tenho melhorado, mas eu falo com todo mundo, eu gosto, esse é meu jeito, eu brinco, eu gosto de brincar bastante com os faxineiros, com o pessoal da limpeza, que eu acredito que eles devam ter um acesso, um contato maior, porque igual a senhora da limpeza, que eles limpam o local onde eu trabalho, a senhora que entrega o café para mim, ela me entregava o cafezinho, então eu acho que eu tenho que tratá-los melhores do que os meus chefes, vamos dizer assim. Então eu tinha essa questão, eu brincava com eles, brincava bastante, brincava com todo mundo, brinco até hoje com todo mundo, e essa pessoa ela não gostava. Ela simplesmente achava que eu exagerava. E eu perguntava, né, para as pessoas se eu exagerava mesmo, e não, mas era a birra mesmo da pessoa, e aconteceu, a organização comprou uma outra, se juntaram lá tal, e precisou desligar alguns funcionários e eu estava no meio. Então foi isso. É bem chato, é bem complicado assim. Na hora quando você sabe que você está sendo desligado, eu fiquei tranquilo, porque eu sabia que eu não tinha feito nada de errado. E só que depois você vai ficando, eu fiquei triste, fiquei meio deprimido, meio chateado assim com a situação, porque eu fui recebendo as informações, né? Então não era aquilo que eu esperava, né? Esperava estar naquela instituição até hoje, mas aconteceu. E presenciei outros casos também de colegas também, dos pontos que você citou aí, eu já presenciei também. Era a próxima pergunta, no caso, né? Se você chegou a conhecer pessoas que trabalham no banco, que adoeceram por causa do banco, né? Uhum. Porque assim, eu falo por mim, bem no começo, né? Quando eu entrei no banco, a minha gerente de conta, agência que não é a minha agência, né, superior, a parte, né? A gerente da minha conta. E ela tinha voltado de uma licença de 6 meses e ela tinha falado para mim que ela tinha depressão, né? Por causa do banco, né? Eu comigo mesma, né? Me questionava assim, como que uma pessoa adoece por causa de uma profissão? Naquele momento, assim, principalmente quando você está no começo da sua carreira, da sua profissão, né? Você quer fazer tudo, né? Que demonstrar trabalho, etc. E tal. Isso não vinha claro na minha cabeça. Mas como? Como que isso é possível? Isso eu só vim entender depois de muitos anos, né? Eu sempre ali, né? Fazendo o que eu tinha que fazer, batendo as metas, mas inclusive minhas metas eram mais altas e eu tinha que correr. Eu me dava aquilo para mim, ok. Eu aceitava, porque no meu ponto de vista, se eu fosse reclamar, eu estava dando uma chance de eu ser mandada embora, ou falar, ué, mas está reclamando, etc. Então eu ficava quieta. Até eu adquirir o pânico, depressão, crise de ansiedade e entender todo esse processo. Aí, na prática, eu entendi o que milhares de pessoas no banco passam. Mas eu tive que passar, entender. Depois que eu passei, eu vi que muitas pessoas eram doentes ao meu redor e elas não falam, porque elas têm vergonha. E aí eu descobri também que a minha chefe, a minha gerente na época, ela era muito doente, muito doente. E eu não tinha noção, eu estava naquele mundo ali, né, vivendo ali no piloto automático, né, atrás de bater meta, e simplesmente eu me fechei naquele mundo e só me descobri depois que eu chorava à toa por nada e fui parar no pronto-socorro, né? Mas, muito louco, né? Tipo, depois eu corto o vício de linguagem. Mas, por exemplo, muitas pessoas são xingadas no seu ambiente de trabalho. Eu já ouvi cada coisa que eu falo, meu Deus, como é que numa instituição
que tem estrela disso e que ganha prêmio daquilo e pesquisa daquilo e tem esse tipo de comportamento, e é uma cadeia, né? Uma cadeia de pessoas ali que uma vai sufocando a outra. E ali eu percebi. E aí eu passei pelo ambulatório do banco algumas vezes e percebi o quanto de pessoas adoecidas, né, por causa daquela instituição em si, né? Eu falei, meu Deus, que mundo que eu estava e não sabia, né? Que faz com que as pessoas adoeçam de uma forma constante, né? E depois eu fui pesquisar, estudar e tudo mais, e vi o índice de afastamento de pessoas que trabalham no ramo bancário que adoecem de fato. Inclusive, eu lembro, em 2015, eu tive um problema de saúde, e aí eu tinha que ser muito grave, inclusive. A médica, eu vou te afastar por 30 dias. Eu quase pulei da cama na UTI, né? E falei, não, pelo amor de Deus, não me afasta, preciso trabalhar, tá, não sei o quê. E ela me perguntou assim, onde você trabalha? Eu falei assim, trabalho no banco. Ela, agora que eu vou te afastar de vez. Aí eu falei, tá, mas pelo menos me dá 15 dias. Ela, olha, não dá. E enfim. Pegando o gancho desse seu caso aí, eu teve uma época também que eu, lá no começo, eu tive que fazer uma cirurgia. Eu tive que fazer essa cirurgia nas férias, que Foi nas férias, tá? não autorizaram eu fazer no ano normal, porque eu ia ficar afastado e não poderia. Eu falei, mas eu vou ficar afastado 14 dias. Não, mas é melhor você fazer nas férias. Eu falei, então tá bom, já entendi o recado. Ou seja, perdeu as férias e tudo mais. Nossa. Inclusive foi nas férias também o que aconteceu, mas ia passar as férias, no caso, quando eu fiquei muito mal, né? Tinha 15 dias para voltar a trabalhar e eu ia dar mais 15 dias. Eu falei, não tem como, me dá só 15 dias, enfim. Mas quando eu falei que eu trabalhei em banco, a médica quase que me deu 2 meses. Bom, você teve contato com pessoas que adoeceram. Por algum momento, porque assim, o nome do programa é Não Sinta-se Sozinha. E por que o nome do programa é Não Sinta-se Sozinha? Porque elas sentem vergonha e quando elas falam, né, a gente fala com o público feminino. E quando elas falam para as pessoas, elas tentam não falar, elas tentam esconder isso e sentem vergonha. Então elas se sentem reprimidas, ela não tem um apoio da família, esconde, porque assim, você tá num ambiente de trabalho com 50 pessoas, vamos colocar assim, e 50% ali você não sabe da vida dela. Elas escondem muito. Só que chega um momento que é tão adoecedor, uma coisa tão surreal que acaba transparecendo, né? Já quando a pessoa tá no ápice, né? Porque as pessoas não falam que tá realmente doente. Esconde que realmente elas não falam também, além da vergonha, também por achar que... Eu já ouvi, né? Por achar que é frescura, por achar que todo lugar é assim. Onde você for, vai ser desse jeito. Tá, vai ser desse jeito, todo lugar tem problema. A gente entende que todo lugar tem problema, só que tem problemas que são problemões. Então a pessoa tem que poder desabafar e quem está ouvindo, ouvir e tentar entender para poder ajudar, porque é complicado. Então, assim, é muito comum se sentir sozinha porque as pessoas não entendem. Porque realmente é um processo que só quem passa, muitas das vezes, na maioria das vezes, que entende o que é esse sofrimento. Exatamente. Né? Então você chegou a presenciar essas pessoas que tiveram coragem de abrir isso para você. O que elas relatavam? Elas falavam que estava cansada, que não aguentava mais porque não dormia, vivia com medo, achava que ia ser mandado embora a qualquer momento. Qualquer reunião que tinha, é até engraçado, hoje eu dou risada, né? Mas é complicado. Qualquer reunião que tinha, meu Deus, será que vai ser agora? Eu falei, agora o quê? Vou ser mandado embora. Não, mas não é assim. Acho que vai ser agora. Aí a gente ia para a reunião, era uma reunião de rotina. E a pessoa criava aquele fantasma na cabeça porque já estava passando por uma cobrança, acho que a cobrança dela, mais a cobrança
da instituição gerava esses fantasmas, esses monstros na cabeça dela, né? Então a pessoa acabava achando que ia ser mandada embora, achando que ia acontecer alguma coisa, ficava ansiosa, ficava com medo. Presenciei também situações que a pessoa não conseguia sair do carro. Hoje eu não vou conseguir. Aí me chamava, a gente conversava. Então são situações bem complicadas. Esse não sai do carro e não sai do carro para conseguir entrar na empresa. Chegava lá, me ligava, porque eu ia de bicicleta, né? Então eu guardava minha bicicleta lá e daqui a pouco meu celular tocava e falava, vem aqui. Aí eu ia lá, pô, eu tô passando por isso, não consigo sair do carro agora. Aí eu conversava com a pessoa, tal, acalmava ela. Aí tentava dar uma força lá e tinha situações que a pessoa não conseguia. Aí eu chamava um amigo mesmo da pessoa, que eles se conheciam há mais tempo, porque eu vinha de outro departamento e tal, e essa pessoa ia com ela até a casa dela. Depois a gente explicava tudo que tinha acontecido, e essa pessoa pegou e ficou afastada por um tempo, por essas questões. Ela estava sofrendo de pânico, né? Não conseguia de jeito nenhum. Ela falava que chorava quando saía de casa e chegava aí e falava, não, eu vou. Aí ia, quando chegava no banco, não conseguia sair do carro. Era impressionante, é uma situação meio... É bem triste mesmo a situação. Tenho certeza que muitas pessoas não conseguem entender isso, porque eu não entendia. E aconteceu exatamente isso comigo. Eu cheguei, estava pronta para entrar no meu trabalho e eu não conseguia. Eu só chorava, chorava, eu não conseguia. Eu acho que até podcast anterior, eu até falei a história, que se me pagar 50 mil reais ali para eu entrar, eu acho que não ia entrar. Para você ver o tanto que era paralisante. E fora outras vezes também que eu me arrumei para sair, e aí eu tinha que voltar porque eu não conseguia sair de casa para ir trabalhar. Isso de fato acontece em larga escala, e as pessoas não sabem disso. E muitas pessoas que trabalham ao seu redor. Porque as pessoas, elas acham que... Eu, no meu caso, eu acho que só eu tenho um problema, né? Então você acaba conversando com a pessoa, você acaba descarregando o seu problema na pessoa e não dá tempo da pessoa falar dos problemas dela para você. Então eu acho que nós precisamos ser mais empáticos, né? Ouvir mais as pessoas que elas têm, perguntar se está tudo bem e tal. Às vezes apenas uma pergunta, tá tudo bem? A pessoa já desaba. Eu já experimentei essas situações, né? Eu falei nos vídeos anteriores sobre fazer uma pesquisa sobre o índice de afastamento de bancários, mas tem outras pesquisas interessantes. Por exemplo, o uso de medicamento tarja preta. Deve ser assim, deve ser absurdo. Então, deve ser tão absurdo porque tem nos grupos as figurinhas no WhatsApp com o Rivotril, com os remédios. Então, é uma coisa que se torna até brincadeira e comum, porque falou em ser bancário, então você vive de tarja preta. É assim que a gente brinca no ambiente. É uma coisa normal, né? Uhum. Já faz parte. Acho que na hora de você assinar o contrato, já deveria vir o tarja preta do lado. Ó, não, isso aqui é para prevenção. É uma brincadeira à parte, mas é um assunto muito importante, mas enfim, né? É o que de fato acontece muito, né? E as pessoas têm vergonha também de falar que tomam um remédio. Tudo que envolve saúde mental, as pessoas têm muito vergonha. Ainda a família mesmo. Tem a questão do bloqueio aí das crenças, né? Que a pessoa tomou o remédio tarja preta, é louco. É louco. Vai no psiquiatra, é retardado, é louco. Tem essas crenças e esses preconceitos, né? Preconceito, exatamente. Preconceito. Quando eu fui parar no pronto-socorro por um índice de estresse absurdo, que eu falava pra mim assim, não. Eu tava extremamente irritada, estafada, estressada. E pra mim, aquilo normal, né? Até uma pessoa vir falar pra mim, não, você não tá muito bem, não. Mas só quando eu fui parar mesmo no pronto-socorro, o médico apertar minha mão e falar assim, você tá estressada? Que ali, aí, tudo veio à tona e eu descobri ali, no pronto-socorro.
E aí, quando a enfermeira veio me dar os remédios, né? Eu tava no meu ápice. E aí ela falou assim, remédio X e Rivotril. Eu falei, oi? Rivotril. Eu falei, não, repete de novo pra mim. Rivotril. Eu falei, mas eu nunca tomei isso. Eu falei, bom, tem sempre a primeira vez. E aí eu dormi assim, feito uma criança, mas foi o meu primeiro contato ali. Mas pra você ver que hoje não vem falar mal de Rivotril, não. Pra mim não vem, não. Como que está seu estresse, a sua saúde mental hoje? Pode ser sincero também, sem problema. Não, tranquilo. Hoje eu tô 50%. Eu trabalho com essa escala, né? De 0 a 100. Eu tô 50%. Por quê? Porque eu peguei o coronavírus, fiquei 14 dias afastado, então dei uma tranquilizada do trabalho. Aí voltei às atividades agora nessa semana e já tá punk. Agora já tá punk, então já tô 50%. A demanda tá elevada. Eu fiquei esses 14 dias, eu fiquei desligado e eu me desligo, é para desligar, eu me desligo mesmo. Tanto que eu vou pegando no tranco. Eu tava até brincando com a minha colega lá. Eu tava pegando no tranco. E aí, como que você tá? Que ela tava de férias e eu tava de licença. Aí eu falei, e a gente voltou junto. Eu falei, meu, como que você tá aí? Você tá conseguindo fazer? Ela falou, eu tô aos trancos e barrancos. Eu falei, nossa, parece que eu nunca trabalhei. Aí, e a demanda na segunda-feira tava tranquila. Aí no final da tarde já deu um leve aumento. Na terça já virou do avesso. Aí eu falei, nossa, já tô de volta, né? E então o estresse ele já tá crescendo. E por que tá crescendo? Trabalho numa área que tem que entregar o resultado de qualquer jeito, os gerentes cobram a todo instante, porque eles também têm as metas deles lá para cumprir, e tudo é para ontem. E como eu falei lá no começo, além nós termos as nossas metas, o gerente tem a meta deles, e os clientes querem os veículos, querem os produtos. Então a gente tem que se desdobrar e o sistema muitas vezes não ajuda. Então o estresse é pesado. No final do mês. Ou seja, Final do faz mês. trabalho de 2. De 2. Ou de 3. Até de 4. De 5. Às vezes a gente brinca que tinha que ter vários braços para fazer, cabeças, porque a gente depende de outras áreas também, né? Então é complicado. Então o estresse é muito grande. As outras áreas sobrecarregadas também, que faz trabalho também. de 5 pessoas, você Sim. que faz trabalho de 5 pessoas, todo mundo estressado. Exatamente. E o sistema não funciona. Quando funciona, dá aquela travada. Então é complicado. O estresse é bem, bem grande mesmo. De vez em quando dá vontade de sair quebrando tudo. Por exemplo, você já teve o contato com pânico, por exemplo, síndrome. Antes era falar do síndrome do pânico, né? Hoje é transtorno de pânico. Você sabe mais ou menos o que é isso? Os sintomas disso? Sei, minha esposa tem. E eu então, estou bem familiarizado com isso, com esse transtorno, com essa síndrome. E em algum momento, assim, você já parou para pensar que você pode ter, ou tá começando, ou já teve algum sintoma, por exemplo, falta de memória, não conseguir dormir, muita dor de cabeça, muito irritado? Essa semana mesmo eu já fiquei sem dormir direito. Quase que é final de mês, tem que pagar, tem que entregar o resultado. Então você já dor de cabeça, insônia, acorda 4 horas da manhã, sonha que o cliente tá chamando, o gerente tá chamando. É um negócio, é uma coisa doida mesmo. É de perder o sono mesmo, literalmente. Nossa, eu lembrei que depois que eu saí do banco, hoje meu celular ele fica no mudo. Pra tudo. Uhum. E aí, mesmo assim, ele no mudo, eu ouvia o celular, o WhatsApp. Gente, quem é bancário também usa o WhatsApp, tá? Não Eu vai ainda achando não, que viu? não. Eu ainda não. Pois verdade, é. os E aí, grupos, né? Os grupos eu uso, sim, os grupos. meu Deus, e eu ouvia o celular no mudo e eu ouvia o celular tocando. Meu Deus, que era 10 pessoas chamando. Lá atrás, no começo, não tinha nem WhatsApp.
eu atendia o telefone, as ligações, na primeira instituição que eu entrei, o negócio era tão estressante que quando eu estava em casa, o telefone tocava, eu atendia, eu parecia que eu estava atendendo, eu atendia, tipo, minha avó ligava para mim, aí eu me identificava como se eu estivesse no trabalho. Aí minha avó, o que você falou? Eu falei, não, vó, desculpa, é ossos do ofício. Inclusive, eu estava até falando essa semana aí que passou, o banco ele tem várias áreas, né? Então, eu trabalhava na área comercial, como eu falei, de domingo a domingo, feriado e tudo mais, não tinha horário para sair. Chegou um momento que eu atendi 2 municípios inteiros. Então, eu tinha 4 celulares. Se não me engano, eram 4 celulares. Na época, era rádio. Então, 2 eram rádios. Então, eu tinha que atender ligação, mais os rádios e mais o WhatsApp. E a gente, na rua, né? Porque o comércio tem a área comercial, que você tem que dirigir e tal. E no trânsito, era um notebook do lado, ele aberto, com os 4 celulares no colo, um aqui, o outro aqui, e um respondendo mensagem aqui, e eu fazendo um pagamento aqui no banco, no banco do carro. Porque é tudo imediato, é tudo papo, muito tem que ser naquela hora, e todo mundo te cobrando, e uma loucura total, me fez lembrar isso daí. É por isso que eu tenho essa teoria comigo, né? Eu sempre falo nessa questão para todo mundo, assim, quando fala o tempo passa muito rápido. Por que passa muito rápido? Porque a nossa cobrança é absurda, porque os clientes, o chefe, o gerente, o fulano de tal, quer tudo para ontem. Então a gente tem que correr. Aí quando você para pensar, você fala, meu, já é 10 horas da noite. Caramba, já passou. Por quê? Porque você tá correndo o tempo todo, você não para. O mundo que a gente vive hoje é muito louco. Eu tô com 37 anos, há 20 anos atrás não era dessa forma. Você fala, nossa, ainda é 8 horas da noite, ainda é 7 horas, tal, não passava com tanto. Claro que são épocas diferentes, mas fazendo um contraponto aí, eu acho que essa cobrança que a gente tem hoje, tudo fácil, o celular te coloca nas coisas com muita rapidez. Se você quiser comprar um negócio, você já tem na palma da sua mão, você consegue comprar, consegue ir não sei aonde, consegue tudo com rapidez. Então, as coisas passam rápido. É um imediatismo absurdo. A gente já está em abril, amanhã já é abril de novo. A carta, né? A carta eu acho que chegou um tempo que eram 6 meses para chegar uma carta, dependendo do lugar. Né? Hoje, se você não responde em 30 segundos, você é cobrado. Exatamente. É muito louco. Isso aí se tornou doentio mesmo. Sim. E quando você, às vezes, quando você não recebe um retorno pelo WhatsApp, você fala, caramba, o que aconteceu, né? Essa pessoa, será que ela tá bem? Será que aconteceu alguma coisa? Então sua cabeça já começa a ficar maluca, né? Você fala, meu, aconteceu será alguma coisa. Será que internet? Será que tá sem rede? É muito louco isso. Absurdo. Você é bem otimista, bem legal, né? Eu tento ser, né? Eu acho que uma das chaves, inclusive de um podcast, acho que eu fiz um podcast tem algumas semanas, umas 2 semanas, que falava sobre essa questão da positividade, né? Se você cria um hábito de ter pensamentos positivos, você colhe questões, comportamentos e ações positivas. Isso aí é bem interessante. Mas tem a ver também com a próxima pergunta que eu vou te fazer. O que você faz para não adoecer? É algo que você criou? É algo que você descobriu? É algo que você ouviu falar e colocou e deu certo? Me fala aí o que você costuma fazer para ter essa tranquilidade. É algo que eu descobri. Eu sou corredor de rua, sou maratonista, né? Já corri 2 maratonas, gosto muito de correr. E a corrida, ela me traz uma sensação de liberdade, de desestresse muito grande. Eu comecei a correr em 2011. Eu gostava de jogar bola. Eu era apaixonado por jogar futebol. E só que no futebol existe aquela cobrança de você ser bom, saber jogar bem. E eu nunca fui bom, nunca soube jogar bem, eu tinha noção. Só que eu usava o futebol para desestressar, para brincar, para me alegrar, para um momento de reunião com os amigos ali, com os colegas,
para poder descontrair. Só que isso não acontecia. Tinha cobrança, tinha o fulano de tal que se achava o profissional, então, e acabava tendo brigas, e eu não gostava. Aí eu falei, meu, eu preciso encontrar alguma coisa que não precisa mais depender das pessoas para ficar brigando, porque eu não quero ficar jogando bola para brigar. Foi aí que eu descobri a corrida. Os meus irmãos, eles corriam, e achava aquilo um absurdo, porque eles acordavam de madrugada para ir correr. Eu falei, meu, você tá maluco? Acordar cedo de madrugada num sábado, num domingo para ir correr? Eles são doidos, né? É só quem vive o negócio tem a experiência para falar que vale a pena. E eu não tinha essa experiência, então eu achava uma coisa maluca. Para correr E ainda, gente. para correr, Correr? é doideira. E aí então eu falei, meu, eu vou parar de jogar bola e vou começar a correr. Aí comecei a correr. Corri sem pretensão nenhuma, corri 3 quilômetros, aí eu comecei a correr 5 quilômetros, aí eu gostei. Aí o que aconteceu? Eu corria 5 quilômetros, me sentia super bem. Aí falei, meu, eu vou. Aí meu irmão, comecei a ir na corrida com meu irmão. Aí que eu gostei mais ainda, porque o clima da corrida, as pessoas ali, é toda uma atmosfera muito convidativa. Então, a corrida ela te traz aquele, não só a corrida em si, mas a atmosfera que cria, tem a largada, a organização, né? Tem o pórtico de largada, tal, aquele monte de gente correndo. Aí você vê senhores, você vê senhoras, você vê mulheres, crianças, jovens. Então, tipo, é bem democrático, tem para todo Tem mundo. uma, tem uma superação, né? Eu fiz 3, depois eu fiz 5, depois eu vou Exatamente. fazer 7, Tem, você vai tem isso também. superando. Sim, então, aí eu comecei com 5 e aí eu falei, meu, se eu conseguir correr 5 eu acho que eu consigo correr 10. Mas aí eu comecei a dosar. Aí 5 foi aumentando para 6, para 7, para 8, para 9, para 10. Aí fui gostando do negócio. Aí eu falei, meu, vou fazer uma meia maratona, que era 21 quilômetros. Eu lembro que foi em 7 de setembro, só não lembro o ano agora. Mas foi no dia 7 de setembro, era um feriado, numa sexta-feira. Eu acordei cedo, falei, meu, hoje eu vou correr 21 quilômetros. Aí fui, aqui em Osasco mesmo. Comecei a correr, e a corrida também é legal porque é simples, você coloca um tênis, coloca uma camiseta, coloca uma bermuda, um shorts, né? Roupas leves, e você vai correr. Tem cinto de hidratação, você leva também uma garrafinha de água para poder ir se hidratando durante a corrida. E eu falei, meu, eu vou correr 21 quilômetros, vamos ver o que vai dar. Aí fui, consegui correr, fiquei morto, mas, meu, um cansaço de satisfação. Aí eu comecei a entender, eu falei, meu, a corrida, ela é muito importante, ela vai me ajudar em várias questões. Aí continuei correndo, então nesses 21 eu falei, meu, aí tinha amigos que falavam, meu, corri uma maratona. Eu falei, nossa, como será que deve ser correr uma maratona? Porque são 42 quilômetros, né? Deve ser Nossa. uma loucura correr 42 quilômetros. Eu não vou conseguir, mas continuei correndo. E não sei se você se recorda que eu falei lá atrás que eu ia trabalhar de bicicleta. Sim. Eu sempre gostei de esporte, sempre fui uma Uhum. pessoa muito ativa, desde criança. Nunca gostei de ficar dentro de casa, sempre gostei de ficar na rua. Minha esposa até brinca comigo, que eu sou rueiro. E, e eu sempre gostei de esporte. Inclusive, eu nasci no dia 6 de abril, que é o Dia Mundial do Esporte. E Nossa, através olha. do esporte, da corrida de rua, eu conquistei coisas que eu jamais imaginaria. Eu carreguei a tocha olímpica, eu fui um dos Olha. 12 mil escolhidos para carregar a tocha olímpica aqui, quando teve a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, em 2016. Eu conduzi aqui em Osasco mesmo, na Avenida Antônio Agu. Então, a corrida ela me trouxe experiências, me traz até hoje experiências que eu jamais imaginava. Consegui fazer uma maratona, correr uma maratona, no dia 31 de julho de 2016, 10 dias depois de eu ter carregado a tocha olímpica. Então, são experiências assim que a corrida, além de todo o estresse que você carrega durante o dia, do trabalho, da sua rotina diária,
A corrida, ela te traz isso, ela te proporciona esse bem-estar. Tipo, vocês que estão ouvindo agora, se vocês puderem fazer, façam, que correr é sensacional. Não tem outra palavra. Eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado pela corrida. É um esporte que eu me encontrei, me identifiquei e eu pretendo seguir com a corrida até o final da minha vida. E espero que seja lá com pelo menos 100 anos. Bem velhinho correndo. Eu tenho Ou seja, esse na sonho. prática você se encontrou e você viu que dá benefícios aí, Uhum. né? Por quê? A pessoa está correndo, fazendo qualquer atividade física. Você, por exemplo, pensa em algum tipo de problema quando corre? Tem situações que o problema tá tão pesado que você na corrida, no começo, por isso que eu acho que a corrida é legal, porque no começo você tá carregando o problema ali, na cabeça. Uma corrida, tipo, de 6 quilômetros, para mim ela dura em torno de 30 minutos. Nesse começo, o problema tá ali. Só que a partir do segundo quilômetro, eu já não lembro mais do problema. Então eu já me Fantástico. desliguei, a corrida, eu só tô na corrida, na respiração, eu procuro ver o ambiente que eu tô correndo, a natureza, gosto muito da natureza, procuro ver, apreciar a árvore, o passarinho, dou muito valor a isso, porque o dia a dia, muito carro, muito cimento, muito concreto, né, muitas casas aí, eu procuro ver, é, tendo a oportunidade, procuro correr em parques, procuro correr na rua, assim, que tem árvores e sempre para poder, através da corrida também, me desligar desses problemas. Isso ajuda muito. É uma experiência incrível. É isso que eu falo sempre aqui para as minhas meninas. Uhum. Gente, vamos endorfinar. Porque o Exatamente. nosso próprio corpo, ele já trata de fazer esse efeito aí. Porque realmente a vida não é fácil, né? Ninguém tá aqui para falar que a vida é fácil em nenhum momento. É Sim. difícil. E como contornar isso? Então a gente sempre fala, através da meditação, de trazer para o agora, né? E dar valor pelo que você tem, sem você ficar se preocupando com o futuro. A questão do exercício físico, no seu caso, você pratica corrida, que você achava que era coisa de gente louca, mas depois você foi lá e fez e gosta e cada vez mais está focado e você percebeu que isso faz bem para você. Não, só que não necessariamente as pessoas têm que correr. Tem outras coisas a fazer. Tem luta, tem crossfit, Bicicleta. tem academia, tem caminhada, tem muitas coisas, dança, zumba, né, que dá para ser feito. E nosso próprio cérebro, ele trata de mexer os pauzinhos ali para que você tenha uma qualidade de vida melhor, que esqueça dos problemas, né? Porque o problema a gente sempre vai ter. E quanto mais a gente não for atrás de uma meditação, não ir atrás de um exercício físico, a pessoa vai estar ali dentro de casa, já não se socializa, só pensando em problemas, só pensando nos próximos problemas que estão por vir. E vai adiantar ficar lá preocupada, adoecendo, sendo que você tem alternativas para fazer. E é muito bacana isso. E, de fato, está mais do que comprovado que exercício físico faz muito bem para a nossa saúde. Então, meninas, você não precisa começar com uma maratona igual do Jorge, não. 42 Começa quilômetros, não. devagarzinho. Começa com a caminhadinha, uma bicicleta, Exatamente. academia. Começou com 3, não foi, Jorge? 3 Comecei com quilômetros. 3. Vamos começar com 2, Com 3, até e com vai vai fazendo a superando. caminhada, exatamente. Exato. Vai treinando o corpo e adquirindo essa experiência. No começo é ruim mesmo, é chato. Você vai ficar andando, você não vai ter disposição, vai achar cansativo, vai achar chato e tal, mas você vai se encontrar. Vai ter algum esporte que você vai se encontrar. O importante é fazer um esporte, praticar um esporte. Eu fico muito feliz quando um colega, um amigo vem falar assim, eu comecei a correr e lembrei de você. Puxa, é tão gratificante, é uma coisa assim, às vezes tem pessoas que querem riquezas, assim, dinheiro, tal, fama, não. Eu me contento com a pessoa chegar em mim e falar, mandar uma mensagem e tal, eu comecei a correr, lembrei de você, como que é? Teve um amigo meu recente aí que ele falou assim, o que eu faço para melhorar na corrida e tal? Aí eu dou uns toques para ele, aí no outro dia ele falou, aquilo lá que você falou para mim valeu a pena mesmo, você falou lá, eu consegui, ó, como que tá o meu resultado aqui?
Então isso é gratificante, por quê? Porque o meu objetivo é agregar valor, deixar um legado aí para as pessoas, falar, pô, o Jorge lá, que ele corre. O pessoal me vê correndo, olha lá, o Jorginho tá correndo, o Jorjão, tal, não sei o quê. Então isso é legal, do que eu ser lembrado por alguma coisa, aquele rapaz ali, ele usa droga, ele... Então, e também lembrando que a corrida, ela me deu muita força para superar quando minha mãe faleceu, lá em 2014. Eu era muito apegado à minha mãe e quando ela faleceu foi muito doloroso para mim, porque é difícil você perder uma mãe, ela é jovem, e eu também sou jovem assim, e ela cansou. E falei, puxa, minha mãe, e eu morava aqui ainda com os meus pais, né? Eu estava casado, só que eu ainda não tinha comprado o meu apartamento. E minha mãe faleceu e eu falei, puxa, e agora, o que eu vou fazer? Aí comecei a correr, aí, quer dizer, continuei correndo, né? E só que nas corridas, toda vez que eu terminava, até hoje eu faço isso, toda vez que eu termino uma corrida, eu sempre olho para o céu e agradeço e dedico a ela e falo, mãe, é para a senhora. Então, esse através da corrida eu também consegui vencer essa dor, que foi a perda da minha mãe. Eu achava que era difícil. Tinha corridas até que eu começava a chorar no meio do caminho, eu não conseguia, até dava uma caminhadinha assim, porque começava a engasgar, porque eu lembro, estava muito recente, né? E não, mas aí a corrida lá me ajudou, me auxiliou nisso também. Se tiver alguém que passa por isso também, até gostaria de falar que o esporte, a corrida, ela ajuda não só nas questões aí do trabalho, também ajuda de todas as formas. Então isso é bem bacana. Então você que está aí passando por alguma dificuldade, alguma perda aí por questões da Covid aí que a gente está passando por esse triste momento, né? Uma prática de uma atividade física, seja ela qual for, vai com certeza ajudar você também a superar uma perda, uma falta que você está passando neste momento. Eu jogo tênis, tem pelo menos aí uns 7 anos que eu jogo tênis e eu sou assim realizada. Assim, virou uma paixão que é mais forte que eu. Quando eu tô em quadra, eu simplesmente esqueço total. Eu esqueço, eu não tenho, em quadra eu não tenho problema. O único problema que eu tenho é acertar. Só. Mas é aquilo. E é surreal mesmo. Eu esqueço quando total. você se encontra no esporte, você consegue se desligar, você consegue se dedicar somente àquilo e te faz um bem tremendo. Eu gosto de correr, eu sou muito esporte, eu gosto de... Mas a principal é a corrida, só que eu também gosto de natação e de bicicleta. Só que a corrida para mim é mais fácil, porque é só colocar um tênis. Quase um triatlo, né? Eu tenho ainda um sonho de fazer um triatlo, um pequeno triatlo aí que tem. Um dia ainda eu realizo esse objetivo. Olha, gente, vamos exercitar. É o que eu falo. Coloca a roupa, coloca o tênis e vai. Nem dê ouvido para os pensamentos. Tô com preguiça, não vamos. Não, simplesmente vai. Quando você estiver lá, você já está lá e você vai fazer. No final, você vai agradecer. Pronto. Exatamente. Mas eu não consigo. Consegue? Pode ter certeza que consegue. Tenho preguiça. Não, vai lá, levanta, vai e faz. Vai dar tudo certo. Vai me agradecer ainda. Pode ficar com raiva de mim, não tem problema. Depois você me agradece. Bom, o que você, Jorge, acha que poderia mudar na forma como o banco trata seus colaboradores, para não aumentar o número de pessoas afastadas por estresse, crises de ansiedade e depressão? No seu ponto de vista, assim, que vem lá da sua essência, assim, o que você falaria, assim, não, muda isso, aquilo outro, que com certeza ajudaria, porque a gente fala aí de pelo menos, eu acredito que tem aí todos os bancos, por baixo, 500.000 de pessoas trabalhando com isso, né? Então, o que te vem na cabeça o que deveria mudar? O que poderia mudar, assim, que mudaria esse cenário? Menos pessoas adoeceriam? Eu acredito que mais oportunidades, que hoje se fala muito de fazer mais com menos, né? Então, quanto menos pessoas tiver,
mais trabalho teremos. E eles visam isso para ter mais lucro, mais conquistar mais para eles, para o banco, né? Em contrapartida, você acaba tendo uma demanda maior, tendo poucos funcionários para executar aquela demanda, mas você acaba conseguindo fazer, porque você tem que fazer. Se você não fizer, outro vai fazer. Então, essa questão eu acredito que tendo mais mão de obra, sendo bem sincero, salários mais compatíveis aí com o que nós trabalhamos, né? Porque eles também tem aquela questão, né? Aquela ilusão, né? Ah, o bancário ganha bem. Infelizmente não ganhamos tão bem assim como as pessoas pensam. O banqueiro ganha bem. Agora o bancário não. O bancário não ganha tão bem assim como as pessoas imaginam, né? E não trabalha tão pouco assim também como as pessoas sonham. Então eu acho que isso, um salário melhor, mais pessoas ajudando, sistemas principalmente que funcionam de fato. E hoje atualmente lido com alguns sistemas que não funcionam, que a demanda pesa no final do mês, no início do mês, e o sistema ele sempre oscilam ou não funcionam justo nesse período. Acredito que essas questões aí poderiam ajudar aí a melhorar esse quadro de estresse que nós temos, que nós enfrentamos, né, diariamente. Ou seja, menos funcionário, demanda maior, o sistema não funciona, mas o resultado tem que ser atingido. Exatamente. E a meta também, ela deveria ser... Na verdade, eu entendo a questão da meta, né? Nós temos que ter a meta. Eu ponho igual eu queria correr uma maratona. Eu tinha uma meta de correr uma maratona. Então, a vida do ser humano, eu acredito que tem que ter meta mesmo. Porque senão se torna... deixa a vida me levar. E eu acredito que não é assim que a gente tem que viver, né? A gente tem que estipular as metas, aí, os planos, os objetivos para a gente alcançá-los. E o banco ou qualquer outra instituição tem que ter as suas metas, só que tem que ser metas não atingíveis, mas mais maleáveis, né? A gente se esforça ao máximo para atingir aquelas metas. Uma meta mais humana, né? Exato, boa palavra, boa colocação. Uma meta mais humana. Porque, assim, por exemplo, você sempre quis fazer uma maratona, mas você consegue fazer uma maratona todos os dias? Não, nem todos os meses. A hora, o que vai acontecer? Tem que se preparar muito. Conheço pessoas que fez lá várias maratonas no ano. Só que essa pessoa, ela se preparou muito, ela é muito regrada, alimentação, tal. E mesma coisa numa instituição, né? Um banco, eu acredito que o banco teria que só as metas do banco aumentam. A nossa meta salarial, ela não aumenta. Então isso é desmotivador também para algumas pessoas. Nem todas as pessoas aguentam essa carga. Nem toda essa pessoa paga esse preço. Nem todas as pessoas têm esse psicológico forte para pagar esse preço que a gente enfrenta diariamente. Então a gente acaba se apegando a algumas coisas que nós temos. Temos o que a nossa frase nós temos boleto para pagar. Então, no caso, seria metas muito altas, muita demanda para pouca pessoa. Uhum. Salário baixo, sistemas que muitas vezes não funcionam, ou quando funcionam são ociosos, oscilam, né? Acredito que essas questões, esses pontos aí. A gente estava falando sobre, né, são bilhões, né, anual de faturamento líquido, né? Pegasse parte disso para investir em saúde mental. E INSS tá aí para não mentir o índice de afastamento. O sindicato tem ciência disso. Médicos, psiquiatras têm ciência disso. O banco tem lá a parte da questão psicológica, mas não é uma coisa trabalhada. Pegar uma parte desse recurso e investir na saúde mental dos desenvolver, né, um plano. Tem até pessoas famosas aí, brasileiros mesmo, que têm bons recursos aí de emocional, psicológico, e poderia mesmo trazer, da mesma forma que eu me exercito fisicamente, o banco poderia ter um
um trabalho de exercício psicológico para as pessoas ficarem mais fortes psicologicamente, já que nós temos que passar por essa carga diariamente, né? Esse desafio. Eu fiquei mais forte psicologicamente lidando, aprendendo com isso diariamente. Então, eu desenvolvi eu fiz esse exercício comigo, né? Comigo mesmo. Então, mas nem todos conseguem fazer esse exercício para você ter um psicológico mais forte. Então é onde as pessoas adoecem. Eu acredito que você trouxe um ponto importante. Se os bancos investissem nisso, realmente, eu acho que é aí que você falou que queria uma resposta, eu acho que a resposta você já tinha. O banco desenvolvesse, todos os bancos em conjunto, aliás, desenvolvesse esse plano, né, de fortalecer o psicológico dos funcionários. Eu acredito que até existiria, sei lá, seria criado aí de forma, estenderia para outras empresas, se outras empresas já não tiverem isso, né? Porque isso seria muito importante, porque tem pessoas que se matam, né? Porque não tem um psicológico bom. E a gente não tem esses números. Exatamente. Qual que é o percentual? Quantas milhares de pessoas, porque pode ter sido milhares de pessoas, a gente não tem esse acesso. E, pô, ó, tem aqui, ó, X pessoas morreram, se mataram por causa disso. Muitas das vezes a pessoa se mata, a pessoa nem sabe, nem vai ligar uma coisa à outra. Imagina, uma instituição vai adoecer uma pessoa a ponto dela se matar? Não. Ninguém liga a esses pontos, né? E de fato, não só o fato de cometer o próprio suicídio, mas o pensamento de tirar a própria vida, né? E eu já conversei com algumas bancárias que, de fato, a vontade delas era tirar a sua própria vida. Parece esdrúxulo, mas é verdade. A gente não está aqui para esconder. A gente não está aqui nem para assustar, mas é o que de fato acontece. Se é um assunto que faz uma pessoa tirar, se é um assunto que faz a pessoa tirar a própria vida, então é um assunto muito mais importante que a gente tem que ir atrás, a gente tem que resolver. Porque essas pesquisas aí que eles fazem por ano, que o clima organizacional da minha empresa é troféu disso, troféu daquilo, a gente já sabe que é uma mentira aquilo. Porque senão muita gente não ia adoecer. Senão X instituição bancária não tinha sido... O Ministério do Trabalho não teria entrado com processo contra ela, se eu não me engano, foi 400 milhões de indenização que teve que pagar. Então, o Ministério teve que entrar na empresa, na instituição bancária, fazer uma pesquisa e perceber como as pessoas estavam sendo assediadas, a maioria tomava remédio tarja preta, com índice, um percentual de pessoas querendo cometer suicídio, e tudo bem, e continua assim, e vida que segue, eu tiro aqui, vem uma leva, porque o banco é assim, né? Vem uma leva, ele adoece, essa leva vai embora, aí depois vem outra, essa leva vem, adoece, essa leva vai embora, e simplesmente assim, vai só colocando no lugar e vai uma esteira de gente que vai ficando doente. Pronto. E essa esteira, né, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar no curto, médio e longo prazo. É benefício pro banqueiro, pro banco, adoecer tanto as pessoas assim, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. É muito engraçado, porque assim, quem é o nosso público, a maioria, é o público feminino, né? Não sei se você concorda com isso, mas é uma pauta que eu sempre trago. Não sei se você concorda, claro. Mulher trabalha 10 vezes mais. Ela tem uma probabilidade muito maior de desenvolver pânico, ansiedade e, por consequência, depressão, né? Mulher faz 10 tarefas ao mesmo tempo, a gente já sabe disso. Você concorda com isso, Jorge? Concordo. Não só concordo, como a sua experiência viva. Um exemplo bem besta mesmo eu tava fazendo pipoca e eu tava mexendo na pipoqueira lá fazendo, minha esposa veio falar comigo, falou, fala comigo daqui a pouco que eu tô fazendo pipoca. Eu não consigo, eu sou homem, não consigo falar com você e fazer a pipoca. É uma coisa bem besta. Só que não dá. A gente não consegue, eu, homem, particularmente falando, eu não consigo. Ou eu faço uma coisa ou eu dou atenção. E muitas vezes ela fala comigo
e eu acabo esquecendo porque eu não dei a devida atenção para ela. Ela fala, de novo, eu já te falei isso. Eu falei, não sei, mas eu tava mexendo no celular, tava fazendo outra coisa e acabo. E realmente, vocês mulheres, vocês fazem milhares de coisas, não sei como, até hoje. Muito engraçado. Outra pergunta referente a isso, sobre as tarefas de casa. Você acha que você consegue ajudar sua esposa nas tarefas de casa em qual percentual? Ah, 99%. Isso daí, Você com ajuda certeza. ela 99%? 1% é passar roupa, que eu não gosto. Meninas, Isso eu aprendi com a minha mãe, casar tá? com homem é assim, ó. Eu aprendi com a minha mãe a ser dessa forma. Eu ajudo, porque eu ajudando ela, nós temos mais tempo para nós. Então, se eu deixar Perfeito. para ela fazer tudo, eu vou sobrecarregar, ela vai ficar estressada, vai querer me bater, me matar, e não é interessante para mim. Então, eu lavo, passo, cozinho, tento ajudá-la da melhor forma possível, para a gente ter o nosso tempo. Isso já é desde o namoro, isso é minha criação. Fui criado assim, tenho os meus Muito bom. irmãos, meus pais me ensinaram a ser dessa forma, entendeu? Mas, infelizmente, a realidade não é bem assim, né? A gente sabe que na grande maioria os homens não fazem nem Aham. 10%, quanto mais 99%, né? Mas, enfim, a gente está quebrando aí a ideia que mulher acha que tem que fazer tudo e o homem tem que ficar no sofá esperando ela fazer o prato dele. A gente sabe aqui que quem tem transtorno de pânico e é ansiosa, ela quer carregar tudo para ela. Uhum. Coloca lá a mochilinha nas costas e vai socando coisa para encher de problema. Inclusive os dela, o do marido, dos filhos, de todo mundo. E aí vira que é uma loucura, né? Mas enfim. Bom, vamos lá. Vou te fazer a última pergunta. Jorge, se você pudesse dar um conselho, que conselho você daria para quem trabalha sobre essa pressão psicológica doentia? Vai correr. Bem simples. Não, é sério, brincadeiras à parte, o meu conselho se eu puder dar um conselho, pratique alguma atividade física, se descubra com alguma atividade física para poder, tanto atividade física ou alguma atividade lúdica, alguma atividade, um violão também, um instrumento musical, faça alguma coisa para te tirar o estresse, para você se desligar desse mundo que nos sobrecarrega. Porque é muito difícil você não conseguir se desligar. Um exemplo aí recente é que eu tô lesionado, eu não tô conseguindo correr. Machuquei o pé ano passado e tô indo pro quarto mês aí sem conseguir correr porque eu tô com o pé inflamado. E eu não conseguindo correr, o estresse do trabalho, isso me sobrecarrega de uma forma, e eu vejo as pessoas correndo na rua, isso para mim é tão desesperador, tão triste, porque eu queria correr, porque eu sei que se eu correr, eu vou tirar o estresse, eu vou aliviar aquela pressão, aquela carga que eu tenho. Então, a dica, o conselho que eu dou para vocês. Faça alguma atividade física, faça alguma atividade que possa trazer uma paz, uma descarregada mesmo na sua cabeça com o estresse, com o dia a dia pesado que vocês possam estar vivenciando aí. Foi ótimo conversar com você, Jorge. Para mim também. Trouxe Foi um prazer falar com você, responder as perguntas. Espero poder ter ajudado as meninas aí, vocês. Com certeza ajudou sim, porque, meninas, 42 quilômetros. Vamos combinar? 195 metros, não pode, tem que 42, 195. Não posso esquecer desses 5 metrinhos aí não, que parece que não chega nunca. Mas muito obrigado, viu, Tamires? Foi um Obrigada a prazer você, mesmo. foi maravilhoso. Você trouxe bastante coisa aqui. Tenho certeza que muita gente vai começar a correr depois desse vídeo. Legal. E depois vai comentar aqui. Por favor, meninas, comentam aqui, tá? Se vocês correram 3, 5, enfim, comenta aqui
tá? Segue a página, aciona o sininho, se inscreva, vai lá no meu Instagram, Tami Miranda, tudo junto. Tami com 3 Is, Miranda, tudo junto, tá? Precisando de dicas também, pode procurar a Tami aí, que eu depois dou algumas dicas aí também, sites de confiança, enfim, tudo que vocês precisarem aí, pode contar com a gente aí também, tá? É isso aí. Maravilhoso. Também, obrigado. Tchau, tchau, Jorge. Tchau, prazer e muito sucesso aí nos seus podcasts, viu?